Irmãos, bom dia, graça e paz. Uma alegria estar com os irmãos aqui. Uma alegria poder dividir com os irmãos a palavra, com os adolescentes nesse dia tão especial, dia do Jovem Batista. É isso mesmo, né? Dia do adolescente e do jovem. Uma alegria poder estar com vocês aqui. E quero, assim, bem brevemente me apresentar, né? Como o Robertson falou, meu nome é Diego, sou presbítero na Igreja Presbiteriana lá em Santa Rita. Sou casado com a Camila, 12 anos, nós temos duas filhinhas, Manu e Bela, de 7 e 2 anos, são bênçãos na nossa vida. E a gente tem trabalhado com adolescentes lá em Santa Rita há 15 anos. Então nós somos de uma igreja pequena e Deus tem nos abençoado com muitos adolescentes que chegam semanalmente através dos trabalhos sociais, evangelísticos, nas escolas. E hoje nós temos tido o desafio, mas também o privilégio de plantar sementes do Evangelho em todas as escolas públicas da cidade, né? Então, assim, quase que toda a geração de adolescentes da nossa cidade tem ouvido o Evangelho por meio do trabalho dos adolescentes lá da nossa igreja. Então, tem sido um desafio, mas um privilégio. E nesse compartilhar com adolescentes, além, né, dos muros da igreja, Deus me deu a oportunidade de escrever alguns livros. Deixa eu só ver aqui. Aí, deu certo. Esse do meio aqui, né? Que é uma alegria para mim estar aqui. Que geralmente eu vou em alguns lugares e compartilho, conto dos livros, mas aqui vocês já seguiram os livros durante esse semestre, então para mim assim, é uma alegria muito grande, especial estar aqui com vocês, adolescentes, que seguiram o livro de Ruth, né? Então, são devocionais sequenciais de um livro da Bíblia. Então, alguns anos atrás, Deus colocou esse projeto no meu coração, para que os meninos pudessem ter o seu tempo de devocional diário, refletissem sobre temas diversos da adolescência, mas que esses devocionais fossem sequenciais, para que dia a dia eles pudessem ir compreendendo a mensagem central daquele livro da Bíblia e, consequentemente, pudessem compreender a mensagem do Evangelho que está ali no livro da Bíblia. Então, o primeiro livro, que foi o livro que vocês aqui acompanharam, né, foi o livro de Ruth, e depois, que é este aqui, que você já deve ter visto, talvez algum adolescente com ele na mão aí. E aí vieram mais dois, que é o Evangelho de Mateus, a mesma coisa, né? O de Ruth são 45 devocionais, de Mateus são 84 devocionais, todo o Evangelho de Mateus. E o de Romanos, que eu lancei agora, deve ter 2 meses, que também são 72 devocionais da carta de Paulo aos Romanos, né? Com uma linguagem acessível para o adolescente, crente, para o adolescente que nunca abriu uma Bíblia, para que ele possa ter acesso às Escrituras numa linguagem para ele, possa ali dar os seus primeiros passos e aprofundar no conhecimento do Evangelho, né? Bom, é isso. Neste dia deixa eu só tirar um pouco de coisa daqui, vou colocar aqui no cantinho. Eu quero compartilhar com vocês, adolescentes, mas também, é claro, com toda a igreja, que alguns são pais de adolescentes, outros serão, e você que já foi, ou que não foi e não será, de toda forma você tem uma responsabilidade com essa geração. Então eu quero trabalhar com vocês, com os adolescentes aqui, um tema que é muito pertinente, talvez um dos temas que mais estão na mente, no coração deles. E todos nós precisamos também, de alguma forma, compreender mais a respeito disso, para que a gente possa comunicar, discipular e abençoar essa geração. Então, este é o tema, como viver uma sexualidade que agrade a Deus. E eu quero compartilhar desse tema através do livro de Ruth, que vocês estão sabendo mais do que eu já. Vocês ficaram aí um semestre estudando o livro de Ruth. Vocês estão expert em Ruth. Então, eu quero começar pedindo para que vocês, não só vocês adolescentes, é claro, toda a igreja, abra aí no livro de Ruth, na sua Bíblia. Nós vamos ler apenas um versículo, mas depois nós vamos caminhar em alguns outros. Mas para começar, eu quero
te convidar a abrir em Ruth capítulo 2, versículo 12. A minha missão é sair daqui nessa manhã e fazer com que você leia o livro de Ruth inteiro. Que são só 4 capítulos, não é uma missão muito difícil, né? É fácil. Vocês adolescentes já estão sabendo de trás para frente, né? Mas vocês todos precisamos reler esse livro fantástico da Bíblia, né? Bom, a Ruth 2:12. Então eu vou ler aqui na versão que está aqui, NVI. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Essa é uma palavra de Boaz, nós vamos chegar lá, né? A Ruth. Que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. E agora eu quero que você guarde essa expressão. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então uma expressão aqui a respeito de Ruth. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Amém? Nós vamos chegar aqui nesse ponto mais uma vez. Muito obrigado. Bom, não dá para a gente falar a respeito desse assunto sem eu começar com uma pergunta, tá bom? Você pode levantar a sua mão, tá? Fique à vontade. Eu queria saber quem está apaixonado aqui. Por favor, levante a mão. Você aí casado, por favor, levante rápido a sua mão, tá bom? Senão você vai arrumar problemas depois. Isso. Muito bem. Que bom, estamos cheios de pessoas apaixonadas aqui. Mas aqui na frente também temos algumas apaixonadas aí, né? Temos algumas poucas apaixonadas. Algumas pessoas apaixonadas aqui entre os adolescentes. Tem adolescente aí no fundo? Deixa eu saber. Cadê? Tem aí? Não, tá tudo aqui na frente, né? Tem aí? Não quer vir aqui para frente? Não? Então tá bom. Muito bem. Ó, eu tenho uma teoria que já está quase virando lei. Onde eu vou, eu confirmo essa teoria. Então, praticamente, eu já posso transformar isso numa lei. Que é o seguinte. Todo lugar onde há uma aglomeração de pessoas, por exemplo, aqui, 85 não, quando comecei a teoria eu achava que era 85, isso já mudou agora. Nós estamos aí com 95% das pessoas estão apaixonadas. Então, apesar de nós não termos muitas mãos que levantaram aqui na frente, essa teoria diz que 95% das pessoas, em todo e qualquer lugar onde há uma aglomeração de pessoas, estão apaixonadas. Então, apesar de você não ter levantado a sua mão, pode ser que um entre vocês aqui, 2 no máximo, não esteja. A maioria está apaixonado. Agora, essa teoria tem um parágrafo B. Essa é a primeira, né, a teoria. Você tem um parágrafo B, que diz o seguinte, é aqui que eu confirmo a teoria. O parágrafo B diz o seguinte, que não apenas estão apaixonadas, mas que sentam ao lado de quem está apaixonado. Olha aí, tá vendo? Você pode ver que os casais são todos sentados um do lado do outro, que são apaixonados, né? Essa é o parágrafo B. E eles estão revoltados aqui, os dois aqui, que sentaram um do lado do outro. Agora eu vou dar um conselho para vocês. É o primeiro conselho que você vai receber meu hoje. Você vem para a igreja, você toma banho, passa um perfuminho, põe uma roupa bonita. Aí você vai sentar do lado de quem? Do mano. Tanta menina bonita, você senta, vai sentar do lado do mano. Então você já aprendeu, da próxima vez, entendeu? Escolha um lugar melhor para você sentar. Muito bem. Olha, não há problema a gente se apaixonar. Não há problema, mas eu sou muito novo. Não tem problema. Existem paixões que são ilícitas. A Bíblia fala sobre isso. E obviamente que essas paixões são pecaminosas, né? Mas se a paixão não é ilícita, não há problema algum em você se apaixonar. O problema é como nós lidamos com as nossas paixões. Sou muito novo, não tem problema, faz parte. Mas como você está lidando com a sua paixão? Aqui, muitas vezes, a gente tem problemas. E talvez você diga assim, olha, apesar da sua teoria aí, eu não estou apaixonado e não estou mesmo. Então, deixa eu falar com você que não está apaixonado, não com você que não está, com você que nunca esteve. Apesar que eu tenho assim uma outra teoria também, já é o parágrafo C, que uma vez que você está, você vai ficar pro resto da vida. Você só troca de paixão. Você já viu que não compensa, mas você continua.
até que você encontre outro para apaixonar, né? Então, eu quero falar com você que não está porque nunca esteve. Porque uma vez que você é mordido pela paixão, aí é para o resto da vida. Até que você vai encontrar uma, que aí você vai ser de fato para o resto da vida, como eu já encontrei a minha, né? Mas eu quero falar com você que não está porque nunca esteve. Presta atenção numa coisa, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema. Mas o pessoal da escola tá, todo mundo fala disso aqui, até o pessoal da igreja. Tudo bem, tudo bem. Isso não faz de você menos homem, isso não faz de você menos melhor. A sua maturidade não é definida se você está apaixonado por alguém ou já esteve apaixonado por alguém antes. Não tem problema nenhum. Na verdade, evita alguns problemas, né? Porque talvez tem gente aqui que está apaixonada, a paixão não é correspondida, dá uma dor no coração, não dá? Então, está evitando problemas, tá bom? Então, eu quero falar com você que está apaixonado e quero falar com você que vai estar apaixonado um dia, tá bom? E que bom que você não está podendo ouvir isso hoje, antes de ter a sua primeira paixão, você vai, que bênção, Deus está sendo bom com você. Então, para isso, eu quero olhar com vocês para o livro de Ruth, tá bom? Então pode passar? Não, sou eu que passo. Então aqui, vamos lá. Então, quero começar dizendo para você que para entender o livro de Ruth, nós precisamos entender que toda a história se passa em dois lugares, Moabe e Belém. Como vocês se lembram, o povo de Deus experimenta uma fome em Belém, fruto do pecado. Como era comum naquele período, como é comum sempre, mas a gente vê no tempo dos juízes, a história de Ruth se passa no tempo dos juízes, a gente vê uma gangorra que os teólogos vão falar espiritual, ora eles estão bem, ora eles estão mal, tal. E há um tempo aqui de muita incredulidade, de idolatria, e Deus então disciplina o povo com a fome. Então o povo de Belém passa pela fome, e o livro de Ruth começa contando exatamente essa história. Se você for ver o primeiro versículo, vai dizer, nos dias que julgava os juízes, houve fome na terra. Bom, e o livro então vai contar a respeito de uma família, que no meio da fome, um homem de Belém de Judá sai da sua terra e vai para Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. E o versículo 2 vai dizer então o nome deles, né? Elimeleque, o homem, sua mulher Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Por conta da fome, eles então saem de Belém e vão em busca de sustento até Moabe. Bom, talvez você pense, ele fez o que é certo. No lugar dele, eu faria o mesmo. Afinal de contas, eu preciso cuidar da minha família, cuidar da minha casa, do sustento. Então, ele fez o certo, né? Eu faria a mesma coisa. Bom, parecia o certo. Parecia. Mais do que isso, talvez era o que muitos estavam fazendo. A Bíblia conta para nós a história de Elimeleque. Mas talvez outras famílias fizeram a mesma coisa. Parecia e era o que muitos estavam fazendo. Mas só parecia. Moabe era uma terra, não era parte do povo de Deus. E os moabitas eram um povo extremamente perverso, idólatras. Inclusive um povo inimigo do povo de Deus. A fome havia vindo a Belém, a Israel, por causa do pecado do povo. Então o que é que o povo deveria fazer? O povo deveria buscar a Deus e não se afastar ainda mais de Deus, que é o que Elimeleque faz. E qual que é a consequência disso? A gente vê nos próximos versículos, 3 a 5. Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. Porque, irmãos, a consequência de nós nos afastarmos de Deus é morte. Pode ser literalmente a morte, como é o caso deles aqui, mas aqui o texto está nos falando a respeito de tantas coisas que nós matamos na nossa vida, no nosso coração, no nosso futuro, na nossa jornada, na nossa história, quando nós nos afastamos de Deus. Ou seja, aquele povo vai em busca de salvação, encontra a morte, vai em busca de saciar a sua fome, e eles encontram dor, tristeza e luto. Porque longe de Deus é isso que nós encontramos. Agora, não é só de fome, de comida que nós passamos. Eu não sei, talvez alguém aqui já tenha experimentado de fato passar fome. E eu não estou falando da fome que vocês passam, tá? Porque essa fome que o adolescente passa, que você está com ela agora, eu sei.
ela não passa nunca. Você para de comer porque você tem que, né? É uma questão de bom senso, né? Chega, né? E alguém talvez já falou para você, para de comer. Mas você nunca passa a sua fome, né? Não é essa fome que eu estou falando, é de fato de não ter o que comer. Talvez alguns dos irmãos aqui já tenham passado por isso. Mas não é apenas, irmãos, fome de comida que nós podemos experimentar. Há muitas pessoas que têm fome de carinho, fome de atenção, fome de amor. Há muitas pessoas que têm fome, anseio de ouvir um eu te amo, porque talvez nunca ouviram. Talvez a geladeira está cheia, mas o coração está vazio. Talvez está cercado de pessoas, mas se sente só. É extremamente carente. Talvez ou se sente assim por causa de algo que experimentou no passado, talvez até familiar, um divórcio, conflitos em casa, bullying na escola, tal. Talvez por algo do presente que está experimentando agora, uma situação que está passando, que faz com que você esteja de fato só, ou ainda que não esteja, mas se sinta só e carente. E assim como Elimeleque, pode ser que você esteja indo a Moabe matar a sua fome. Pode ser que assim como Elimeleque, você esteja indo a Moabe preencher esse vazio que há no seu coração. Saciar as suas carências. Mas você precisa entender uma coisa. Moabe representa o lugar onde Deus não está. Moabe é o lugar onde eu resolvo as minhas carências do meu jeito. Sabe que a história se passa no livro dos Juízes, e o livro dos Juízes vai repetir várias vezes uma expressão que as pessoas faziam aquilo que achavam certo. Ir a Moabe é resolver as minhas carências do jeito que eu acho certo, do meu jeito. É onde eu lido com as minhas paixões como eu bem entendo. É onde eu me relaciono com quem eu desejo, quando eu desejo e como eu desejo. Porque é eu que sei. Ir a Moabe é tomar as rédeas da vida e falar assim, da minha sexualidade cuido eu, com quem eu vou me relacionar? Eu que sei. Quando eu vou relacionar? Eu que sei. Como eu vou me relacionar? Eu que sei, porque eu sou o dono da minha vida. Eu sou o dono da minha sexualidade. Ir a Moabe significa viver a minha sexualidade longe do Senhor e do jeito que eu, e não o Senhor, acha que é o certo. É em Moabe que eu entro em relacionamento sem compromisso. Lá, na nossa cidade, a gente tem que explicar para os meninos como é que faz para namorar sem ficar. Eles não entendem. Como que eu posso namorar sem ficar? Não existe possibilidade. Eles nunca ouviram que era possível isso, porque como é que eu vou dar um passo de namoro sem ter ficado? Inclusive tem pais que vão dizer assim, você pode ficar, mas é muito novo para namorar. A gente lida com isso lá. Porque namorar é compromisso. E é verdade, como é que eu vou dar um compromisso, ter um compromisso com alguém sem antes ter dado umas ficadas, uns beijos, uns amassos, sem ter dado, conhecer um pouco? Mas talvez você sabe que ficar significa ter um relacionamento com alguém sem compromisso. Então ir a Moabe é se relacionar com alguém sem compromisso. É relacionar com alguém, às vezes até com compromisso. É namorinho, aliança, bonitinho, mas sem maturidade. Como se a gente estivesse brincando. E nós não estamos brincando. Relacionar-se com alguém envolve dois corações. E mais um monte de coração, porque vem família junto. É relacionar-se sem maturidade, maturidade emocional. Você sente ciúmes da sua amiga, do seu amigo, e quer ter um relacionamento com ele, não tem maturidade emocional para isso. Maturidade espiritual. Qualquer coisa te influencia, qualquer coisa te afasta. Você vive um dia na igreja, outro dia longe, e você acha que você pode ter um relacionamento com alguém? Você não está preparado para abençoar essa pessoa? Sim, maturidade espiritual. Ah, com quantos anos eu posso namorar? Não existe idade, meu amigo. Não existe. Existe maturidade. Maturidade. A gente precisa ter maturidade para isso. Mas em Moabe, eu entro sem maturidade, não tem problema. Em Moabe, eu entro em relacionamentos em julgo desigual. Mas na minha família tem um caso tal e deu certo. Pois é,
Dá mesmo. Mas tem muitos que não dá. E o conselho das Escrituras para nós é não entrarmos em julgo desigual, é namorarmos com alguém que ama ao Senhor, assim como nós. Em Moabe, eu entro em relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Em Moabe, eu relaciono com quem eu quero, como eu quero, quando eu quero. Eu relaciono do meu jeito. A Bíblia tem para mim um ensinamento, mas eu que sei. A vida é minha, a sexualidade é minha. Eu faço do meu jeito. Talvez você esteja vivendo em Moabe, e eu preciso falar isso para você. Eu saí 4 horas da manhã de casa, acordei 3 horas da manhã, você não sabe o frio que está fazendo lá. Muito frio, você não tem noção. Eu não vim aqui à toa, é porque pode ser que você esteja em Moabe. E pode ser que você chegou em Moabe assim como Elimeleque. Mano, parecia certo, e parece mesmo, parece certo. Sabe por que parece? Porque está todo mundo fazendo. Está todo mundo da escola, é isso que a galera está fazendo, é assim que a galera está se relacionando. Então parece certo, mas às vezes tem até alguém na igreja que faz assim. Mano, mas se ele na igreja faz, é porque está liberado, mano, é assim mesmo o caminho. Então às vezes parece certo. E às vezes você chegou em Moabe, assim como Elimeleque. Agora entenda uma coisa. Você não vai colher nada diferente do que Elimeleque colheu. Morte. Morte. Longe do Senhor nós colhemos morte. Morte. Por isso, saia de Moabe. Saia de Moabe. Olha, é só você que sabe se você está em Moabe ou está em Belém, se você está vivendo a sua sexualidade e a sua vida diante do Senhor, como o Senhor deseja, ou longe do Senhor. Os seus pais ficam muito felizes de saber que você está aqui na igreja. Alguns, inclusive, nem vêm na igreja, mas fica feliz porque meu filho está na igreja. Mas estar na igreja diz muito pouco sobre você, muito pouco. Na igreja a gente aprende um monte de coisas que a gente vive lá fora. Então a sua segunda-feira na escola diz muito mais sobre você do que você está aqui na igreja. Aqui você aprende, lá fora você vive. Então se você está em Moabe, saiba de uma coisa. O Senhor está fazendo um convite para você hoje. Ele tem planos maravilhosos para você. Mas que não dá para ser vivido em Moabe. Não dá. Ele não está em Moabe. Não está. Saia de Moabe. Bom, vamos seguir. O que acontece? Então morre Elimeleque, Malom, Quilion. Ficam 3 mulheres. Fica Noemi, a mãe, né? E agora também sogra, e as 2 noras, que casaram com os seus filhos, Ruth e Orfa. Fica 3 mulheres. E aí Noemi, ela está lá em Moabe, e ela escuta falar que Deus havia se lembrado do povo. E o pão havia voltado em Belém. Então Noemi decide voltar a Belém. Ela decide, ela avisa as suas noras. E aí, o versículo 5 e 6, o versículo 6 vai dizer, então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, tal. Então o versículo 6 vai dizer isso. Porém, no meio do caminho, Noemi muda de ideia. Noemi vai dizer, não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eu vou voltar, vocês não. Eu vou voltar, mas eu vou voltar sozinha. Por quê? Havia uma lei em Israel, ela estava voltando para Israel. Havia uma lei em Israel chamada lei do resgatador, que dizia o seguinte, se uma viúva não tivesse filhos, ou seja, o seu marido tivesse morrido sem deixar filhos, então aquela viúva deveria casar-se com o irmão mais novo do falecido, para que a sua descendência então continuasse e ele pudesse dar filhos a ela. Então Noemi vai dizer assim, vocês não vão comigo não, eu não tenho outro filho. Como é que vocês vão casar de novo? E mesmo que eu me casasse, tivesse filho, até esse menino crescer, não dá tempo. Então não, vocês não vão voltar comigo, vocês vão ficar, fiquem na terra de vocês, voltem para a casa de vocês, fiquem com os deuses de vocês, porque eu vou voltar sozinha. E aqui é um momento emocionante da história.
porque as duas noras não querem ficar. Elas querem acompanhar a sogra. E elas choram e tal, e Ruth e Noemi insiste, e aí Orfa então decide ficar. Ela fala, então tudo bem, eu vou ficar. Mas Noemi fala assim, mas Ruth, desculpa, fala assim, não, eu não vou ficar. E aí ela vai falar uma frase que é maravilhosa, que às vezes está até em convite de casamento. Tá bom? Presta atenção vocês aí, ó, que fica uma boa coisa para vocês escrever. Presta atenção. Ela vai dizer assim, ó, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth. Olha o que Ruth vai... Está em convite de casamento, mas não foi dito por um homem para uma mulher, nem uma mulher por um homem. Foi dito por uma nora para uma sogra. Presta atenção. Ele vai dizer assim, olha. Não me instes... Aqui a minha versão tá... A NVI é melhor, né? Diz assim, ó. Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Imagina você falar isso para uma menina. Apaixona você na hora, presta atenção. E onde quer que pousares, eu não preciso usar essa palavra, você pode usar uma melhorzinha. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha isso agora, mas presta atenção. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pegou? O que acontece? Ruth havia se convertido ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. Orfa fica, ela volta para a casa dos seus pais, para o seu povo, com seus deuses, eles tinham muitos deuses, mas Ruth vai falar, não, o meu Deus agora é o seu Deus, o meu povo é o seu povo, então eu vou com você, porque Ruth havia se convertido, ou seja, Orfa volta para casa em busca do quê? De um marido. Ruth segue com Noemi, ela não queria casar-se de novo, é lógico que ela quer. Mas mais preocupada do que com o casamento, Ruth está em busca de ser curada pelo Senhor. Ela está preocupada com o seu coração. Ela quer estar debaixo das asas do Senhor. O texto que nós lemos no começo. Essa é a preocupação de Ruth. Ela quer estar junto do Senhor. E por isso ela volta com a sua sogra Noemi. Se alguém perguntasse a Ruth, Ruth, qual que é o seu status de relacionamento? Lá em Santa Rita, toda sexta-feira a gente recebe visita. Aí a gente faz uma entrevista sempre. A ideia para vocês fazerem aí. A gente sempre traz uma visita na frente com umas cadeirinhas, uns puff. Aí eu sempre faço uma pergunta. E sempre a pergunta que eu faço é sempre alguém que nos visita. Então, sempre a pergunta que eu faço é estado civil. Aí sempre eu escuto, Santa Rita do Sapucaí. Toda semana, né? Então, se perguntasse o status de relacionamento para Ruth, o que ela diria? Bom, ela diria isso que nós já lemos. Ela diria, buscando refúgio nas asas do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, com outra linguagem que nós temos, e aí Ruth, qual que seria o seu status de relacionamento? Ela diria assim, eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar em Deus. Sim, é lógico, gostaria de casar de novo, mas eu estou esperando em Deus. Que Deus cure meu coração, cuide da minha vida, eu quero estar com Ele. E Ele tem os planos dEle, eu não sei quais são, e eu quero esperar no Senhor. Minha sexualidade é do Senhor, e Ele tem os planos dEle, e eu estou esperando nele. Quem aqui também está esperando no Senhor? Levante a mão, agora é hora de você levantar a mão para você fazer seu filme com a menina. Vamos lá, levanta a mão. Quem está esperando no Senhor aqui? Olha que maravilha. Pastor, aqui nessa igreja o senhor não vai ter problema, viu? Todos os adolescentes estão esperando no Senhor. Então, pode ficar tranquilo aí, Renan, Kaique, o pessoal, tudo esperando no Senhor. E a pergunta que eu quero então fazer para você, agora você não precisa responder, tá bom? Agora, será que você está esperando mesmo no Senhor? Será? Deixa eu contar uma história para vocês. Essa história é verídica, tá? Tem aqui o Mateus que não me deixa mentir. Mas é coisa que acontece só lá no sul de Minas. Aqui essas coisas não acontecem, mas aconteceu lá. O menino teve um namoro, muitos problemas nele, na namorada.
Vou ver os pais dela, os pais dele, problemas. Marcou de conversar comigo, não era um menino que estava com a gente, que faz parte, era um dos que aparece lá. E aí nós conversamos, ele marcou durante a semana, no começo da semana a gente conversou. E aí ele falou dos problemas e tal, e eu falei, cara, pois é, mano, a gente entra em relacionamento longe de Deus, é isso. Ele falou, cara, mas eu estou muito arrependido. E eu, sabe, eu não quero mais viver assim, eu quero esperar em Deus e tal. E eu falei, cara, glória a Deus. O Senhor tem perdão para todas as áreas da vida, inclusive para a sexualidade. É a mesma coisa, Deus perdoa. A gente sofre as consequências, como você está sofrendo agora, mas Deus perdoa. E glória a Deus porque você escolheu esperar no Senhor e viver a sua sexualidade conforme a vontade do Senhor. Descansar nele, no tempo certo e tal. O Senhor vai trabalhar no seu coração, vai trazer uma namorada para você e tal. Não, é isso mesmo que eu quero. Muito bem. Isso aí foi começo da semana, lá para segunda, terça-feira. Sexta-feira a gente tem o nosso encontro de adolescentes, igual vocês têm aqui, né? Sexta-feira também aqui? Aqui é sábado, né? Sexta-feira, tal, eu estava pregando, lá são bastante adolescentes, tal. Eu falei, ué, ele voltou, né? Que bom, glória a Deus, está lá de novo. Voltou, e eu estou pregando, eu falei, mas engraçado, tem uma menina, parece que está meio no ombro dele. Eu falei, mas deve ser coisa da minha cabeça. E eu estou pregando aqui, estou incomodado com aquilo. Eu falei, mas será que não é esse menino? Às vezes não é o menino. Porque eu tinha conhecido ele naquela semana. E aí, bom, acabei de pregar, tal, acabou, a molecada vem, chega lá na frente, a gente vai trocando ideia e tal. E quando veio, eu vi que ele estava com a menina do lado ali. E eu falei, esse menino mesmo, só pode. E aí teve uma hora que a menina saiu de perto, ele ficou, eu puxei ele, e aí, mano, tudo bem e tal, certo. Eu falei assim... Legal, a gente conversou, né? Só para dar aquela confirmada mesmo, né? Nós conversamos semana aí, né? Falou assim, sim, conversamos, foi muito bom, cara. Foi benção, é isso mesmo. Eu falei, que bom, tal. Tá com você? É minha namorada. Eu falei, então só me recorda aqui minha memória, eu estou um pouco mais velho que você. A gente conversou, aí você tinha falado que você tinha escolhido esperar, não é? Não foi isso que a gente conversou? Ele falou, cara... É isso mesmo. E você não acredita? Deus foi rápido. Essa semana mesmo, Deus já me mandou. Eu falei, você é um miserável. É isso que você é, um miserável. Então, a gente diz que está esperando. Na verdade, nós não estamos esperando em Deus. A gente está buscando. A gente está curtindo fotinha, a gente está entrando em conversas impróprias, a gente está dando moral para meninos que a gente não deveria dar. Conversando com um aqui, com outro ali. E enquanto nada acontece, a gente diz que está esperando. É bonito dizer, principalmente as meninas, ele é tão maravilhoso, ele falou que está esperando em Deus, será que sou eu? É tão bonito dizer isso, mas não estamos esperando. Ou seja, a gente se passa de Ruth, mas na verdade a gente é órfã. A gente está em busca de marido, não é o caso de vocês ainda. Busca de namorado, de menino, de menina. Mas a gente se passa de Ruth, como se estivesse esperando. Não está buscando. Dentro da igreja a gente parece Ruth, esperando em Deus. Mas fora da igreja, lá na escola, no dia a dia, a gente é órfã. A gente está dando moral, conversando, indo atrás o tempo todo. Bom, talvez você seja uma dessas pessoas que parece Ruth, mas que é órfã. Então deixa eu dizer para você uma coisa, mais uma vez. Assuma um compromisso com o Senhor. Não adianta você parecer como Ruth. A Bíblia diz que o Senhor vê o nosso coração. Não importa se os seus pais olham para você e você parece Ruth. O Senhor vê o coração. Então assuma um compromisso com Deus. Você tem que parecer Ruth e ser como Ruth lá fora. Enquanto os meninos chegam, enquanto as meninas chegam, enquanto propostas chegam, tentações passam, seja como Ruth, espere no Senhor, busque o Senhor, assuma um compromisso com Ele. Agora, preciso falar uma outra coisa. Talvez você esteja sendo enganado por uma órfã. Ou seja, não é você que é uma órfã se passando por Ruth. Você foi enganado por uma órfã que se parecia Ruth. Antes de namorar, parecia o menino mais crente do mundo. Nossa, ele é maravilhoso. O Instagram dele só tem coisa de Bíblia, de Jesus, tal. Chega para falar com ele, está sempre assim, parece que está no outro mundo espiritual. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tal. Mas começou o namoro. Já começou umas mãos para cá. Já começou uns papos que não tinha antes.
Presta atenção no que eu vou dizer para você. Termine. Termine. Poxa, não tem ninguém namorando aqui, muito menos nessa situação. Eu não sei, eu não sou daqui. Por isso que eu posso falar tranquilamente. Mas se um dia acontecer, termine. Não fique nem mais um dia. Sabe por quê? A paixão é um negócio perigoso. A gente percebe hoje que não devia estar. Amanhã é mais difícil do que hoje terminar. Amanhã a gente confirma ainda mais que a gente errou, mas é mais difícil. Paixão é um negócio que toma conta do nosso coração. Então não demore mais, termine hoje. Não vai nem esperar amanhã. Hoje mesmo você já manda uma mensagem, quero conversar e chega. Chega, acabou. Acabou. Não espere. Cuidado, para que você não experimente aquilo que Elimeleque experimentou. Então, termine, confie no Senhor. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Vamos avançar. Bom, talvez você diga assim, olha, eu estou esperando em Deus mesmo. E eu acredito nisso. Sabe por que eu acredito? Porque lá na nossa igreja, a gente tem um monte de adolescentes, que talvez alguém de fora olha e fala, essa molecada não quer saber de nada. Sinto muito por essas pessoas, porque eu conheço muito adolescente que ama o Senhor. Muitos. Lá a gente tem muitos. Inclusive muitos que não tem pai na igreja, não tem mãe, não tem tio, não tem vó, não tem ninguém. Chegou lá, caiu de paraquedas e é crente, ama Jesus. Não tem ninguém na igreja, mas é crente. Tem as suas lutas, tem os seus desafios, tem as suas quedas? Tem, assim todos nós adultos também temos. Mas que ama Jesus. Então eu acredito que sim, você está esperando em Deus. Graças a Deus. E como é que tem sido essa espera sua? Bom, você não vai falar para mim aqui agora, mas talvez você diria assim, olha, eu decidi não beijar na boca. Decidi não ficar, decidi não me relacionar com alguém durante a minha adolescência, ou pelo menos enquanto eu não tiver maturidade para isso. Muito bem, o que mais? Mais? Você não está entendendo. Eu estou falando para você que eu decidi não beijar na boca na minha adolescência. Você quer mais do que isso? Você não tem noção como isso é difícil demais. E você quer mais. Não é possível, você está pedindo para eu ser padre então, ué. Não, eu queria mais sim. Sabe por quê? Porque você só falou para mim aquilo que você não vai fazer. Você não vai beijar na boca, você não vai se relacionar com ninguém, você não. Mas o que você vai fazer? Sabe por quê? A gente precisa entender que esperar em Deus é diferente de esperar. Você pode estar esperando para beijar na boca. Mas esperar em Deus é mais do que esperar. Você pode passar a sua adolescência inteira esperando para beijar, mas na pornografia, conversas impróprias. Você pode não estar beijando, mas estar mal nos estudos, em brigas constantes com seus pais, longe de Deus. Ou seja, você não beija na boca, mas também não faz nada. Uma adolescência infrutífera. Inclusive, além de infrutífera, se torna ainda um adolescente muito cruel, porque julga os outros. Olha lá, ó, eu não faço aquilo. Pois é, mas o que é que você faz? Porque esperar é diferente de esperar em Deus. A gente precisa ter uma adolescência que seja frutífera. Agora, eu não beijo na boca, mas também não faço nada, eu não me desenvolvo como pessoa, eu não desenvolvo como filho, eu não desenvolvo como irmão, eu não desenvolvo como estudante, como profissional, como discípulo de Jesus, como homem, como mulher. Ou seja, quantos estão esperando o tempo certo, a pessoa certa, mas vivendo de forma completamente errada? Não estou beijando na boca, mas também não está produzindo, se desenvolvendo. Uma adolescência vazia, não cresce. Estou esperando, porque olha, não vou beijar na boca até a hora que Deus vai mandar para mim uma princesa, a pessoa mais linda do mundo. Estou fazendo a minha parte. O que você está fazendo? Você só não está fazendo. O que você está fazendo? Você não está fazendo nada. A gente precisa entender uma coisa. Isso aqui vai talvez contra aquilo que você aprendeu um dia, tá bom? Que talvez foi muito importante para você, principalmente para as meninas. Para os meninos também, mas é que a gente às vezes não expressa muito os nossos sentimentos e emoções. Mas presta atenção. Você precisa entender que não existe uma pessoa certa para você. Isso é pesado, né?
É pesado porque um dia você passou por um bullying, alguma paixão não correspondida, aquele menino que se apaixonava foi e ainda zoou com a sua cara, você chegou em casa em pedaços, desesperada, mãe, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que o João falou, ai. E aí a sua mãe veio com todo amor, com todo carinho, chegou e falou assim, filha, o Senhor tem uma pessoa preparada para você, um príncipe. Ai mãe, sério, sério. Ai, tá bom. Não, Deus não tem. Deus tem várias pessoas certas para você, mas você só pode escolher uma, combinado? Mas tem várias. E olha, a gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque senão, você se apaixona por um menino, por uma menina, e aí você fala assim, eu preciso esperar. Mas ele não quer esperar, e se for a pessoa certa? Você chega lá para o Renan e fala assim, olha, eu estou apaixonado por ele. Não é o momento, espera. Aí fala, mas ele não quer esperar, e a outra vai chegar nele. E aí eu vou perder. E vai que é o príncipe que meu pai falou para mim, que ia vir, que era ele. E eu estou esperando e outra vai pegar o meu príncipe. Ou então, o que é pior ainda, você começa um relacionamento. Parecia Ruth. Aí tá tudo maravilha quando vê, começa um jeito mais agressivo de falar, de lidar, não te trata com respeito. As pessoas de longe já estão vendo, o que está fazendo com esse moleque? Mas você fala assim, vai que é o meu príncipe, vai que eu preciso perseverar um pouco mais. Não, Deus não tem uma pessoa certa para você, Deus tem várias pessoas. E você vai escolher uma delas. Deus tem vários homens, crentes, bonitos, lindos, estudiosos, maravilhosos, cheirosos. Várias meninas, crentes, lindas, maravilhosas, estudiosas, várias. Mas o que adianta Deus ter várias se você é o cara errado? O que adianta ter várias certas se você está vivendo errado? Não adianta. Ruth, presta atenção, Ruth, ela está vivendo debaixo das asas do Senhor, é uma moça que tem vida com Deus, ela está em Belém, ela está no meio do povo de Deus, na igreja, é a nossa igreja, ela está no meio do povo de Deus, e ela está fazendo o quê? Trabalhando, nós vamos ver ao longo da história, ela está trabalhando, onde é que ela se apaixona, conhece pessoas, não é em casa sem fazer nada, estou esperando em Deus sem fazer nada, não, ela está trabalhando, se desenvolvendo, cuidando inclusive da sogra, e é lá que ela vai conhecer o seu futuro marido, firme com Deus, no meio da igreja e se desenvolvendo como pessoa, como mulher. Ela vai conhecer alguém e vai se apaixonar. Ou seja, é a pessoa certa para a pessoa certa. Ruth e Boaz. E ali a gente vê uma linda história de amor. Bom, talvez você tenha aprendido que os opostos se atraem, não é? Já aprendeu isso aí na física? Vamos estudar, ó. Os opostos se atraem. A gente aprende isso na física. Durante muitos anos lá, com os nossos adolescentes, eu ensinei algo que não era correto. E a vida me mostrou que eu estava errado. Eu dizia assim, olha, os opostos se atraem só na física. Em relacionamento, não. Não é. E aí eu percebi que eu estava errado. Por quê? Porque eu via uma menina estudiosa, que amava a Deus, apaixonada por um tranqueira. Mas não é possível, o que essa menina viu nesse cara? Ai, Cheiro, ele é tão maravilhoso. Olha, eu saio da escola, ele está lá de bike para me pegar. Aí depois eu tenho inglês, ele vai de bike me levar. Aí depois eu saio do inglês, ele vai de bike me buscar. Eu falei, é lógico, ele não faz nada da vida. É por isso que ele está lá. Então, às vezes acontece de opostos se atraírem. O problema é que quando opostos se atraem, eles se matam. São semelhantes como Ruth e Boaz, que quando se atraem, constroem uma linda história de amor. Ruth,
era igual a Boaz. Estavam em Belém, no meio do povo de Deus, eram tementes ao Senhor, estavam trabalhando, fossem mais novos, estavam estudando, se desenvolvendo. Sabe, talvez você tenha uma listinha. Não estou namorando ainda, estarei um dia. Não sei quem será, como será, mas não abro mão de algumas coisas. Então eu tenho a minha listinha, né? As meninas geralmente têm uma listinha. Os homens devem ter também, só não contam. Mas eu tenho uma listinha aqui, isso aqui eu não abro mão. Não abro mão. Aí o mano vai dizer assim, mano, tem que ser cheirosa. Não precisa ter muita coisa não, mas, cara, tem que ser cheirosa, não é? Chegar perto de uma menina, assim, aquele perfume, aquele cabelo cheiroso. Não, isso eu não abro mão. Mano, você fede. Mas não toma um banho, cara. Não passa um desodorante. Mano, a mãe tem que ficar pedindo para escovar dente. Por que é que você acha que uma menina cheirosa vai querer alguma coisa com você? Não vai. É raras exceções. Não quer. Eu não abro mão. Não abro mão. Eu quero ter um menino que seja engraçado. Cara assim, extrovertido, sabe? Aquele cara que chega e tal. Talvez porque eu sou muito tímido, então eu quero um cara assim que, sabe, chega, conversa com a galera e tal, e sempre alto astral, e sempre pra frente. Você é uma tristeza em pessoa. A gente olha para você e dá vontade de chorar. A gente não consegue compartilhar um problema com você, porque você já vem com 10. Sempre tem problema, sempre está ruim, todo mundo não presta, tudo é contra você, todo mundo está falando mal. Por que é que uma pessoa de bem com a vida vai querer estar com você? Não vai, não quer. Eu não abro mão. Eu quero namorar uma menina que seja crente. Um menino que seja crente. Aprendi isso na minha casa com os meus pais. Aprendi na igreja, aprendi com o Renan, aprendi com o Kaique, com o Robson, com o pastor. Isso eu não abro mão. Tem que ser crente. Mas você não é. Quantas vezes pais lá da igreja marcaram de conversar comigo, porque falaram assim, olha, meu filho estava indo, prestes a namorar com a menina, e os pais vieram falar com você, e você aconselhou, não, eu aconselhei mesmo. Eu aconselhei? Atrapalhar a vida da menina? Por que é que alguém que é crente, que ama o Senhor, vai querer namorar alguém que não é? E eu creio e espero que você tenha o desejo de construir uma família. Talvez você não teve boas referências. E eu não estou dizendo que não ter boas referências é porque os seus pais às vezes têm conflitos. Todos os pais têm, tá? Mas às vezes, de fato, você não teve mesmo. Assim, a sua casa não tem quase nenhum exemplo positivo. Mas seja um caso ou outro, talvez você tenha um sonho, eu espero que você tenha. Porque o casamento, a família, é plano de Deus, é projeto de Deus. Não tem nada mais especial que isso. Nada mais especial. Não tem um lugar que eu amo mais estar do que a minha casa. Eu digo para os adolescentes lá, vocês assistem essas séries, esses filminhos aí, esses negócios, vocês ficam emocionados com essas histórias. Olha, a minha história é 50 vezes mais bonita que isso aí. A minha casa é um lugar maravilhoso. Eu amo estar na minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas. Amo. Eu espero que você tenha esse desejo, tenha esse sonho. Mas você precisa decidir ser a pessoa certa. Não precisa preocupar da pessoa. Tem várias pessoas certas. Várias. Muitas. Mas só tem você.
Do outro lado tem um monte, mas só tem você. Se você sonha em viver aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para fazer em família, no casamento, tal, na sua sexualidade, seja a pessoa certa. Preocupe-se com isso na sua adolescência. Preocupe-se com a sua vida, com o seu coração. E não há outra forma de você preocupar-se com isso, senão rendendo-se a Jesus. Não há outro caminho. Como é que eu vou ser a pessoa certa? Eu vou ler aqui características de como ser homem, de como ser mulher. Não. Seja crente, mano. Se renda a Jesus, ame a Jesus, busque a Jesus. Se renda a Jesus. Estou terminando. O capítulo 2 de Ruth é o encontro de Boaz com Ruth. Aparentemente é um capítulo cheio de coincidências, aparentemente, né? Noemi certamente fala para sua nora que havia uma lei em Israel que no tempo da colheita, para auxílio dos necessitados, dos mais necessitados, isso incluía especialmente as viúvas, os fazendeiros, eles não podiam colher os cantos das plantações e nem aquilo que caía no chão. Aquilo deveria ser deixado para que os mais necessitados pudessem colher e ter do que se sustentar. Então, Noemi certamente fala isso com Ruth, e Ruth sai para trabalhar. Muito bem. Primeira aparente coincidência. Ruth vai no campo de quem? Boaz. Tinha vários campos, mas ela vai no campo de Boaz. Segunda aparente coincidência. Quem chega quando Ruth está trabalhando? Boaz. Boaz era um fazendeiro, talvez tinha muitas terras, muitas fazendas, mas naquele momento que ela está lá, ele chega e fala: quem é essa moça aí? Terceira aparente coincidência, que a gente vai ver então que nada era coincidência. Ruth chega em casa e ela, depois do dia de trabalho, e ela vai contar para Noemi: sogra, a senhora não vai acreditar. Estava eu trabalhando, e aí chega o dono da fazenda, um homem muito generoso, um homem temente a Deus. Mas olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, era um homem temente a Deus mesmo. Ele era tão temente que os funcionários dele reconheciam o quanto ele era temente a Deus. Não é que ele era crente no domingo, não. Os funcionários dele reconheciam o quanto aquele homem era temente a Deus. E esse homem foi muito generoso comigo. Ele é tão maravilhoso. Estou apaixonada. E aí Noemi vai perguntar, né? Qual era o nome dele. E Ruth vai dizer: o nome dele é Boaz. Aí capítulo 2, versículo 20, Noemi vai dizer à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Presta atenção, não tinha aquela lei que se um homem morresse sem deixar filho, então ela deveria casar-se com o irmão mais novo. Porém, essa lei dizia o seguinte, que se não houvesse outros irmãos, então o parente mais próximo poderia, se quisesse, casar-se com a viúva. Boaz não era o parente mais próximo, era o segundo. Ele foi atrás do primeiro para saber se o primeiro queria, o primeiro não quis. Então agora ele se torna o parente mais próximo. E Boaz, então, poderia, presta atenção, ele não tinha obrigação, mas ele poderia casar-se e resgatar Ruth. E sabe o que é maravilhoso? Ele quis. Então eles se casam, tem filho chamado Obed, que vai se tornar avô do rei Davi. Olha a transformação que Deus faz, tira aquela mulher lá de Moabe, e essa mulher agora vai ter um filho que vai se tornar avô do rei Davi. Sabe o que significa isso? A história, e agora eu estou terminando, a história de Ruth com Boaz
é um sinal, uma amostra, um reflexo da história de Cristo com a igreja. Porque presta atenção em mim aqui. Jesus, mano, não tinha obrigação nenhuma de resgatar você. Nenhuma. Ele não tinha obrigação de descer do céu, se fazer homem, morrer numa cruz pelos seus pecados. Não tinha. Mas Ele quis. Ele quis. Na cruz do Calvário, Jesus nos resgatou do inferno, nos resgatou de uma vida acorrentada ao pecado, nos resgatou de uma sexualidade corrompida, distante de Deus. Jesus nos resgatou para que nós pudéssemos viver a nossa sexualidade ao lado dele, conforme a vontade dele. E sabe, esse mesmo Jesus que se entregou por você numa cruz, Ele está aqui hoje nessa manhã. E Ele está te chamando. Ele está te chamando a deixar Moabe. Ele está te chamando a deixar talvez vícios, traumas, escolhas para tentar saciar a sua carência, relacionamentos sem compromisso e tantas outras coisas que talvez você tenha vivido. Ele está hoje aqui te convidando porque Ele quer restaurar a sua vida, restaurar a sua sexualidade. Sabe, Jesus faz isso começando por perdoar os seus pecados. Você precisa crer que, independente de tudo que você já viveu na sua sexualidade, todos os relacionamentos que você teve, tudo, só você sabe, você e Deus, o Senhor é capaz de te perdoar. Mano, isso é maravilhoso. Você saber que você vai sair pela porta dessa igreja aqui, limpo. Você tem noção do que é isso? O perdão de Deus, limpo. Ai, Shira, eu não consigo me perdoar. Ainda bem. Problema a gente teria se você conseguisse. Você não tem poder para isso. Já viu alguém tomar uma multa de trânsito e falar assim, vou me perdoar. Não vou pagar. Me perdoei. A gente não tem poder. Eu não consigo me perdoar. Ainda bem que você não consegue, você não pode mesmo. Mas o Senhor pode, Jesus pode. Talvez há coisas que você fez, que você carrega uma culpa muito grande, talvez que traz vergonha para você. Jesus pode te perdoar de todas as suas más escolhas, todos os seus pecados, inclusive na sexualidade. Jesus quer resgatar o seu coração, resgatar a sua sexualidade. Ele começa fazendo isso, trazendo perdão para que você possa recomeçar e, assim como Ruth, buscar hoje refúgio nas asas do Senhor. Quero orar por você e quero pedir ao Senhor que você recomece. Para que você que está já buscando refúgio nas asas do Senhor, para que o Senhor fortaleça o seu coração, para que você permaneça, para que você que está em Moabe, para que você venha junto dele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pela nossa vida, por talvez filhos nossos que talvez não estão aqui e que estão distantes do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. E te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus de toda graça, de toda misericórdia. Um Deus que nos alcança. Um Deus que nos busca lá em Moabe, no meio dos nossos pecados, dos nossos fracassos. E nos resgata, nos limpa, nos restaura. E nos coloca de volta no centro da tua vontade. Oh Deus, quantas coisas lindas o Senhor tem para fazer na vida de cada um desses adolescentes aqui. Certamente eles olham para os seus líderes,
para outros exemplos da igreja. E por isso é tão bom eles estarem no meio da igreja. E talvez pensam que jamais poderão viver algo semelhante. Deus, traga à mente o coração deles que sim, eles podem. Eles podem viver de forma ainda mais especial que os seus líderes. E é assim que nós líderes desejamos, que eles vivam um relacionamento no mínimo igual ao nosso, mas que seja ainda melhor. Mas nós sabemos, Deus, que não há outro caminho a não ser rendendo aos teus pés. Por isso, Deus, nós clamamos nessa manhã, pela vida e pelo coração deles, que eles possam amar o Senhor sobre todas as coisas. Nós sabemos, Deus, dos desafios, das tentações, das provações, de tudo que eles enfrentam na adolescência, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de graça, que promete escape para todas as tentações, para que no Senhor a gente encontre força, poder, sabedoria e graça, para a gente caminhar segundo a Tua vontade. Deus, o Senhor tem aqui tantos planos, famílias que serão construídas, talvez entre eles aqui. Isso alegra tanto o nosso coração de saber disso, mas que eles saibam esperar no Senhor. Esperar o tempo certo, a pessoa certa, possam se relacionar do tempo certo, para que o Senhor os abençoe, para que eles escolham frutos das suas escolhas. Deus, abençoe a vida deles, Pai. Continue abençoando eles individualmente, mas abençoe eles como grupo de adolescentes, de jovens. Abençoe, Pai, seus líderes, abençoe a igreja. E que a igreja possa ser uma igreja que intercede por eles. Uma igreja que é exemplo para eles. Que eles possam se reunir no meio da igreja, olhar para casais novos, talvez ainda não têm filhos, para outros com filhos pequenos, para outros que já têm filhos grandes, para outros que já são avós, que eles possam olhar e eles possam desejar construir histórias semelhantes, que nós possamos ser testemunho vivos para a vida deles, que nós possamos instruí-los, amá-los, aconselhá-los, para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem para eles. Essa é a nossa oração, Deus. Continue abençoando, Pai, a vida do Renan, do Kaique, da liderança da igreja, do pastor. E que aqui seja uma igreja conhecida dentre tantas coisas, mas também por uma adolescência, por adolescentes que amam o Senhor, que amam a Tua palavra e que amam servir ao Senhor e honrar ao Senhor com as suas vidas. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.